Vocês já ouviram falar em Novembro Azul? Mas vocês sabem para que ele foi criado? Para conscientizar os homens na prevenção do câncer de próstata e de outras doenças. E para falar mais sobre esse assunto, a gente está aqui hoje. Roda a vinheta! Oi, gente! Vocês sabiam que 70% dos homens só procuram ajuda médica acompanhados? Isso torna os homens muito mais vulneráveis a algumas doenças que poderiam ser prevenidas ou até mesmo curadas. E para quebrar tabus, para falar sobre esse assunto, hoje eu vou receber aqui o meu amigo Babu e também um médico especialista, o Dr. André, que é urologista. Babu, é um prazer receber você aqui! Que saudade de você! Thelminha, é sempre bom falar com você, Thelminha. É um orgulho muito grande que eu tenho de você. E você, de repente, tem sido a pessoa que eu mais encontrei depois que a gente saiu da casa, assim, claro. Virtualmente. Babu, a gente morou 3 meses juntos, não teria como não tocar no assunto do BBB. Eu quero saber de você. 3 meses naquela casa, você se preparou antes? Você foi lá, fez um check-up pessoal? Como é que foi isso? Teve uma coincidência muito grande que... Quando eu recebi o convite para ir pro BBB, eu estava fazendo um filme na Chapada dos Veadeiros. E lá eu fui fazer uma cena com o Ângelo Antônio de luta. E era o seguinte, era um sol quente pra caramba. Então, quando eu fiz aquela cena, eu me senti muito cansado. Eu falei, cara, meu corpo tá muito... Tá ruim, eu tenho que cuidar dele melhor. Eu já tinha saído da inércia, mas não foi uma preparação diretamente pro Big Brother. Você então já estava sentindo alguns sinais aí de que estava precisando procurar uma ajuda médica. E antes, Babu, você tinha o costume de frequentar médico, de fazer um check-up anual? Você na abertura falou sobre a questão dos homens irem acompanhados. Eu fui um desses homens que sempre foi acompanhado pela minha mãe. Minha mãe fazia um tratamento do câncer e ela às vezes ela que fazia questão, porque ela achava que eu não ia dizer tudo pro médico. Teve um tempo que eu comecei a me dedicar mais ao trabalho do que a minha saúde. Eu estava sempre dando uma desculpa, mas se eu parar para isso vai acontecer aquilo, não sei o quê. E aí eu comecei a ter que subverter essa minha figura por conta dos meus filhos mais velhos. Inclusive, esse estalo maior veio pós-BBB, eu falar, poxa, eu que era um cara tão competitivo, sabe? Um cara que, poxa, eu me senti meio frustrado, né? Isso me deu alerta para melhorar meus comportamentos. E o meu mal súbito também me trouxe um sinal amarelo para eu cuidar muito. Foi um susto, uma coisa grave, eu tive uma crise de acidose, provocada pela diabetes que eu não conhecia. Eu tive uma alteração na entrada do programa, tanto é que o médico falou, quando ele foi lá no pré-confinamento, se sua glicose não tivesse baixado, eu não ia deixar você participar do programa. Ainda está me preocupando. Tanto é que eu fiquei uma semana, não sei se vocês reparavam, eu ia sempre no confessionário. Isso que eu ia te perguntar. Tem muita gente que tem curiosidade sobre o nosso atendimento médico. Você usou muito a equipe médica? Deu muito trabalho para os médicos do BBB? Não somente nessa parte, nas 2 primeiras semanas que ele falou, vou acompanhar, se tiver tendo muita oscilação, eu vou ter que acender uma outra luz amarela aqui. Foi bacana que eu comecei a tentar segurar minha onda nos doces. Dava minhas caminhadinhas ali na piscina, que era a recomendação dele, porque eu estava muito pesado. Que legal. O problema também, quando eu cheguei em casa e pé na jaca, filho. Mas deixa eu te perguntar, eu fazia uma brincadeira com você lá dentro e falava, o seu coração deve estar ótimo, porque ir para 10 paredões era um teste, né? Mas em nenhuma das vezes você chegou a se sentir mal, assim, né? Foi só no pós mesmo. Então, eu estava muito pleno. Pleno, amo o pleno. No sentido de aceitação de que se eu saísse, eu ia acabar com a agonia, o psicológico era muito mais forte. Boa parte do jogo ali, né, naquela disputa, aqueles acotovelamentos que estavam acontecendo, aquilo às vezes me deixava assim, um pouco exausto. E então eu ia um pouco mais assim, cara, ou eu vou para 1 milhão, ou eu vou para casa. Nenhuma das opções era ruins, eu sempre tentei manter esse mantra na minha cabeça. E depois dessa tensão toda,
veio esse mal súbito que você teve. E eu queria saber agora como é que tá seu tratamento, porque a gente precisa, sempre que indica o tratamento, da adesão da pessoa, né? E como é que tá sendo para você agora seguir essa rotina que eu imagino que deve ter mudado um pouco? Minha alimentação tá zerada, assim, das besteiras que eu comia. Eu troquei todas as... Quando eu tenho uma compulsividade, eu tenho meus truquezinhos, eu tenho potezinho de melão com a quantidade certa, tem a gelatina sem açúcar, tudo aquilo que eu gostava muito do refrigerante. E uma coisa que eu me forcei, que foi o cigarro, né, que eu aproveitei aqueles dias que eu estava internado, aproveitei e larguei. E a bebida, eu pensei que eu senti muita falta da bebida. E não, esses dias que a gente está com muita euforia aqui na produtora, eu me permiti tomar um vinho e como eu estava me regrando muito, fazendo exercício físico. Isso, eu ia perguntar da atividade física. Que desse combo maravilhoso você tá falando, olha, dieta, parou de fumar. Um exemplo, Babu, hein, gente? Sigam aí os exemplos do Babu. E atividade física também? Eu tô fazendo jiu-jitsu, boxe. Eu comprei uma mesa de ping-pong que é minha loucura. E vou te falar, Thelminha, eu jogo direitinho. Eu saio dali, às vezes, mais suado do que no boxe. Se tivesse prova do líder no ping-pong, Thelminha... Aí no seu meio de convivência, seu pai, seus amigos, como é que funciona? Por que você acha que os homens têm essa restrição de procurar ajuda médica assim, espontaneamente? Só vai mesmo na hora que já tá com uma doença mais avançada, na hora da dor, na hora da emergência? Eu acho que tem muito ligado ao machismo tóxico, né? Onde a figura do homem tem que ser impávida, você tem que ser firme, você não pode demonstrar emoções. Dor é uma emoção e que sugere fraqueza. O homem prefere não ir ao se demonstrar frágil para um outro ser humano, na maioria das vezes homem. E quando é mulher, acho que a pessoa se retrai mais ainda. Eu lembro quando foi um urologista mulher, meu Deus do céu, eu nunca mais, eu tinha 12 anos, eu nunca mais, graças a Deus que tinha 12, porque naquele momento, eu acho que se eu fosse um pouquinho mais jovem, 16, 18, eu acho que eu não entraria. Eu falei, tem todo um pudor, o meu entorno começou a me empurrar. Mas eu vejo no meu pai, por exemplo, o meu pai é uma figura, meu pai tem uma série de coisas com o médico, a gente fala, pai, isso aí? Não, isso aqui a médica me falou, aí quando tu vê foi a médica de quando ele estava no exército. Eu falei, pai, já fazem alguns anos que essa doutora falou que é isso. Está sempre criando um motivo para não ir, né? Por exemplo, o exame de próstata. O exame de próstata é um tabu muito grande ainda, né? Mas um prognóstico muito mais favorável quanto antes ele for diagnosticado. Então esse tabu é o que a gente tem que insistir bastante. As pessoas banalizam, sexualizam uma coisa seríssima. É possível você imaginar, a gente falando de câncer, a pessoa ainda conseguir fazer uma piada sexualizando um ato que pode salvar vidas. Hoje eu tenho toda uma filosofia de vida que vai me permitir fazer o meu exame sem nenhum problema. Eu não vou deixar de me prevenir de uma coisa grave por conta de uma história da carochinha. Exatamente. E para agora orientar mais a gente sobre esse assunto, a gente vai falar com o Dr. André. Dr. André, é um prazer receber o senhor aqui para poder falar com a gente sobre esse assunto que é tão importante, conscientizar as pessoas. Nesse mês do Novembro Azul, a gente não deve falar somente nesse mês, é importante falar o ano inteiro, mas a gente usa geralmente essas datas para poder conscientizar ainda mais as pessoas. Quais as principais causas que os homens chegam no consultório para procurar ajuda médica? Basicamente, os pacientes chegam com dificuldade da parte urinária, problemas sexuais, os problemas de fimose, que já foi citado, e os problemas de vasectomia, que tem a ver com controle de fertilidade, e da turma que muda de ideia, que é a reversão de vasectomia. E por que o senhor acha que os homens têm esse medo, esse receio em procurar ajuda médica de forma precoce, doutor? O receio, para mim, esse tabu que existe, na minha opinião, é falta de informação. A prevenção é você saber, é você educar a população no sentido de que as doenças dão sinal antes que você sinta
necessariamente alguma coisa. Você está doente, mas você não está sentindo nada. Doutor, agora falando mais especificamente sobre o câncer de próstata, tem um desfecho muito mais favorável se for diagnosticado precocemente, né? Exatamente. O câncer de próstata tem a característica que, de um ano para o outro, ele não tem uma evolução tão desfavorável como outros tipos de câncer, na qual, com menos de 6 meses, com menos de um ano, a pessoa tem a sua saúde completamente deteriorada. Ele é um câncer, pelo menos a maioria deles, de crescimento lento. E aí, como o crescimento é lento, você consegue fazer o diagnóstico precoce. Se assemelha muito ao câncer de colo do útero nas mulheres, que é o preventivo das mulheres. Agora, doutor André, é importante a gente falar que a medicina ela é muito dinâmica, existem muitas pesquisas sendo realizadas a todo tempo, e aí o diagnóstico, ele abre, né, um leque maior de possibilidades, né? Então, hoje em dia, a gente já pode associar vários exames para poder complementar. Fala um pouquinho para a gente como é que está atualmente esse cenário de diagnóstico do câncer de próstata. Bom, o diagnóstico de câncer de próstata, ele é feito da mesma forma dos últimos 50 anos, com análise microscópica do tecido, pela biópsia. O diagnóstico, antigamente, era feito simplesmente pelo toque da próstata. É porque não existia antibióticos, é porque não existiam remédios na veia, é porque não existia transfusão de sangue. A medicina, sim, vem evoluindo. Nós temos o primeiro exame, que foi o toque retal. Em 1990 apareceu o PSA, que é o exame de sangue, que, sim, realmente revolucionou a detecção do câncer de próstata nos homens. E hoje em dia a gente também tem o acompanhamento através de exames de imagens também, ressonância magnética. É possível também complementar esse diagnóstico? Então, olha só como é que as coisas são recentes. Então, de 5 anos para cá, foi introduzida uma ressonância nuclear magnética um pouco assim, digamos, mais apurada. O exame da ressonância, ele não emite radiação, porém, ele também, mas por um outro lado, está associado a alguns efeitos colaterais, que seria o contraste que o paciente recebe na veia. Então, tem que se dosar cada método de detecção. Cada caso, cada paciente tem que ser avaliado de forma individual, né, doutor? Babu, tem alguma dúvida? Eu queria perguntar, todos esses métodos aí de detecção do câncer da próstata, eles estão acessíveis? Eles são serviço prestado no SUS? Sim, tudo que eu acabei falando aqui é acessível ao SUS. Não deve ser 1,5 Tesla, tem que ser um mais avançado, tem que ser o 3,0 Tesla. E que nem todo hospital tem esse tipo de aparelho. Falando sobre cidades menores, mal tem um tomógrafo. Então, quer dizer, a gente está falando de um aparelho que é a ressonância magnética, que é um pouco mais avançado, um pouco mais delicado e caro do que um aparelho que faz a tomografia computadorizada. E no interior, você vai ver um médico urologista, um médico clínico geral, que pode estar realizando esse toque de próstata e esse PSA. Eu acho que o mais legal disso tudo, Babu, que a gente pode deixar de mensagem positiva aqui para as pessoas nesse vídeo, é que a medicina está avançando, que hoje em dia a gente já tem exames de ponta, temos médicos ali na atenção básica, que eu sempre falo, inclusive falei no vídeo do seu canal, que a atenção básica é a porta de entrada para a gente poder prevenir e cuidar da nossa saúde, né, doutor André? Com certeza. Eu acho que tudo deve ser colocado numa balança, né? Sim. Antigamente, o diagnóstico de câncer de próstata era feito pelo toque da próstata. Mas um diagnóstico de câncer inicial, não. Eram diagnósticos avançados e que pouca coisa podia ser feita. Aí, aos poucos, surgiram os anestésicos, aí começaram a fazer um dos tratamentos, seria a extirpação dos testículos para reduzir os hormônios masculinos. Aos poucos, a medicina foi evoluindo e está evoluindo. Vai chegar num ponto que 5, 10, 15 anos a pessoa vai olhar esse vídeo e falar, caramba, já está ultrapassado o que está sendo dito nesse instante em 2020. Doutor André, tem alguma mensagem final que o senhor queira deixar para conscientizar as pessoas e os homens nesse mês do Novembro Azul? A regra é, para todos os pacientes, para você fazer a prevenção, você vai fazer o exame de PSA no sangue e o exame do toque. Toda regra tem sua exceção.
Essa exceção vai ser o quê? Quando você for pessoalmente no médico, vou mostrar os seus dados, o médico vai analisar todas as alternativas para aí sim pedir ressonância ou não, pedir a biópsia de próstata ou não. Hoje, 2020, a regra é: faça o exame de toque, faça o exame de PSA, que é o exame no sangue. E é para isso que nós estamos aqui orientando as pessoas. Babu, não é fantástico utilizar a nossa visibilidade para poder cada vez mais levar informação para as pessoas? Babu mudou totalmente a rotina dele, focado na atenção, na valorização da própria saúde. Isso é amor próprio, Babu. Tá de parabéns. Obrigada, viu, por participar aqui desse vídeo. Obrigado, Thelminha, e para todos também, vocês, todos, todas e todos. E tudo bem, se você escorregar, tudo bem. O importante é manter o foco, querendo acertar sempre. A gente é humano, a gente vai errar em algum momento. O que a gente não pode é relaxar. Exatamente. Obrigada também, doutor André. Por nada, valeu, Thelminha, uma honra enorme estar aqui com você hoje. Você que está assistindo esse vídeo, procure orientação médica nesse mês de novembro e durante o ano inteiro faça o seu check-up anual. Você, mulher que está assistindo, encaminhe esse vídeo para seu marido, namorado, filho. E é isso aí. Vamos sempre preservar a nossa saúde. A gente se encontra aqui na semana que vem. Um beijo e até o próximo vídeo.